Ló viveu uma vida lutando com a omissão. Será que ele conseguiu vencer? Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Versículo 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Ló está sozinho em uma caverna com as suas filhas. As suas riquezas, os seus rebanhos, tudo aquilo que ele tanto valorizava e que possivelmente foram um fator importante na escolha do rumo que a sua vida tomou, foi tudo destruído com a cidade de Sodoma. E agora, no fim da sua vida, ele está sem nada. Ele perdeu tudo aquilo que ele considerava tão valioso. Ele perdeu também a sua esposa, porque quando ele estava fugindo de Sodoma, a sua esposa desobedeceu uma ordem dada pelo anjo e olhou para trás. E ao olhar para trás para Sodoma, demonstrou apego, demonstrou ter um coração sodomita e por isso foi também destruída junto com a cidade. Ló então agora está em uma caverna, sem nada, sem a sua esposa, somente com as suas filhas. E as suas filhas vão identificar um problema. Em especial a mais velha, ela tem uma preocupação no coração. Ela identifica um problema e o problema é como dar continuidade à linhagem do nosso pai, conforme o costume de toda a terra. O costume de toda a terra era que elas fossem dadas em casamento e então procriassem, gerassem filhos, dando continuidade à linhagem do seu pai Ló. Esse dar continuidade a uma linhagem era algo muito importante no Antigo Oriente, muito valorizado, por várias razões. Primeiro, nós estamos falando sobre um tempo em que a terra não estava ainda completamente povoada. Ter filhos era um fator importante para povoar a terra, dominar a terra, estabelecer culturas, nações, conquistar territórios. E isso era algo que estava marcado no coração do homem. O homem sentia essa necessidade, esse impulso de dominar a terra, de conquistar territórios, de estabelecer culturas, de povoar o mundo que Deus havia criado. Lembra que isso foi um mandamento, uma ordem dada pelo próprio Deus lá em Gênesis 1, para que o homem se multiplicasse, dominasse sobre a terra, estabelecesse cultura, formasse sociedade. Esse era um mandamento dado por Deus, tanto a ímpios quanto a justos, porque Deus deu esse mandamento, deu essa ordem quando ele criou o homem e a mulher, antes mesmo que houvesse pecado. E ele permaneceu com essa ordem sendo dada em Gênesis 9, lá na história de Noé, mesmo com o homem pecador. Então esse mandamento ele está tanto sobre justos quanto ímpios. E é por isso que os homens, as pessoas daquela época, eles tinham esse entendimento claro de que era necessário se perpetuar pela terra, ocupar a terra, estabelecer cultura. E isso tinha sido colocado pelo próprio Deus, esse ímpeto, esse desejo tinha sido colocado pelo próprio Deus no coração deles. Outro fator importante é que nós estamos falando sobre um tempo na história em que o entendimento a respeito da vida pós-morte, ele era muito escasso. Nós temos o nosso patriarca, o nosso pai Abraão, que contemplava a pátria celestial, mas de forma geral não se tinha entendimento a respeito disso. O entendimento era que uma vez que morreu, acabou, não tem mais nada. E, portanto, ter um filho era uma forma de se tornar eterno sobre a terra. Era uma forma de levar o seu nome adiante. E não só o seu nome, mas aquilo que você tinha conquistado, o seu entendimento, a sua mensagem seria propagada no futuro por causa dos seus filhos. E ainda que hoje nós tenhamos uma ideia mais clara a respeito de que existe uma ressurreição, existe uma vida eterna com Deus, a Bíblia vai nos dar esse mandato de criar família, de formar família, de se multiplicar. E a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor, que são como uma flecha na mão de um guerreiro, que ao enviar a sua flecha, essa flecha vai além. Isso diz respeito ao legado, à propagação
geração de uma cultura. Quando filhos de Deus procriam, quando filhos de Deus têm seus próprios filhos, eles estão gerando filhos para darem continuidade a uma cultura, a cultura dos céus, a cultura que Deus tem colocado em nosso coração e que quando nós temos filhos nós podemos passar essa cultura adiante, estabelecendo um legado sobre a terra até que ele venha. Uma outra razão para que o povo do Antigo Oriente tivesse muito claro em sua mente essa necessidade de dar continuidade à linhagem era a questão de que suas riquezas não estavam em uma conta bancária, mas as riquezas estavam espalhadas entre o gado, entre os servos, entre os metais que eles tinham, os metais preciosos, e portanto era preciso ter alguém para cuidar disso e dar continuidade. Era necessário também que alguém cuidasse das pessoas quando envelhecessem, porque não existia aposentadoria, não existia um asilo para você deixar os seus pais, não existia um hospital, nem nada do tipo. Eram as famílias que cuidavam de si próprias. Então, o filho representava uma garantia de futuro em vários aspectos. O filho era a garantia de futuro no sentido de que ele cuidaria dos bens daquela família, no sentido de que ele cuidaria da família na velhice, ele propagaria um legado e ele daria continuidade à ocupação e ao domínio da terra. E de forma mais específica ainda, em relação às mulheres, ter um filho era uma garantia de sustento, era uma forma de garantir que o futuro dela estava resguardado, porque no caso de faltar o marido, do marido vir a falecer, ela tinha o filho para lhe dar sustento, para lhe dar abrigo. No caso das filhas de Ló, a situação era ainda mais complicada porque elas estavam diante de um pai que estava envelhecendo, ou seja, logo Ló não ia mais ter condições de sustentar as meninas, de buscar pelo sustento, pelo alimento, de proteger as meninas dentro da caverna. Eles estavam isolados dentro de uma caverna. A cidade de onde eles vieram, onde eles conheciam as pessoas, onde elas tinham seus maridos, tinha sido destruído com tudo. Eles não tinham mais recurso algum para poder fazer uma negociação. Aparentemente, aos olhos daquelas meninas, aos olhos daquelas mulheres, já não havia esperança para que elas pudessem ser dadas em casamento e a partir desse casamento gerar filhos, dar continuidade à linhagem de Ló. Então elas estavam diante de um problema legítimo, porque além de não ter como dar continuidade à linhagem, elas também não tinham perspectivas de futuro no sentido de alguém que pudesse cuidar delas, que pudesse prover o sustento e cuidar delas, principalmente na velhice. A preocupação das filhas de Ló, o problema das filhas de Ló era legítimo, era real. Agora, eu gostaria de perguntar a você, qual é a real preocupação que você carrega em seu coração? Qual é o problema legítimo que tem ocupado as suas noites, que tem tirado o seu sono, que tem perturbado os seus dias? Será que o seu problema é com que dinheiro nós vamos casar? Será que o seu problema é onde nós vamos morar? Como nós vamos ter filhos? Como sustentar esses filhos? Da onde virá o dinheiro para pagar as fraldas? Com que condições nós vamos bancar a escola dos meninos? Se eu casar com ele, será que vai dar certo? Não seria mais inteligente testar primeiro? Se eu tiver filhos, como vou realizar os meus sonhos? Se eu tiver filhos, como vou ter tempo para mim? Se eu tiver filhos, como vou ter condições de viajar e conhecer todo o mundo? Se eu tiver filhos, como a minha carreira vai deslanchar justo nessa fase tão importante? Estou grávida e agora o meu mundo está desabando. Como eu vou trazer um filho ao mundo e dar continuidade nos meus planos? Qual é o seu problema? Qual é a sua preocupação que tem ocupado seus dias? A preocupação das filhas de Ló estava relacionada a manter a linhagem do pai, conforme o costume de toda a terra. A preocupação dos nossos dias é sermos felizes, conforme o costume de toda a terra. Nós vivemos em tempos onde a preocupação do coração humano é encontrar essa tal felicidade,
uma felicidade que é egoísta, uma felicidade em que o homem é o centro de tudo, em que Deus é coadjuvante, ele é aquele que serve o homem para que ele alcance essa suposta felicidade. Uma felicidade onde eu não dou nada, eu só recebo. Uma felicidade onde não existe sacrifício, onde não existem desafios na vida, mas uma constante sensação de prazer. Uma falsa felicidade, que eu alcanço, mas parece que nunca é o bastante, que eu penso que vou finalmente estar satisfeito, mas encontro mais insatisfação. Uma felicidade em que tudo vale para que eu possa alcançá-la. Uma felicidade onde eu preciso desvalorizar tudo aquilo que Deus valoriza. Diante de um problema legítimo, a filha mais velha vai ter uma ideia para solucionar esse problema. E a ideia é embebedar o próprio pai e se deitar com ele. Sim, ter relações com o próprio pai, para garantir que o costume de toda a terra seja realizado. Diante de um problema real, ser feliz. Diante de um problema que tem ocupado as nossas mentes, como alcançar a autorrealização, como ser verdadeiramente satisfeito. Nós estamos buscando por alternativas, estamos buscando por soluções, conforme o costume de toda a terra. E a solução é: não se case, não tenha filhos, postergue isso ao máximo que você puder. Se possível, faça até mesmo uma vasectomia aos 18 anos de idade, se necessário for. Se você já tem filhos, entregue eles, deixe eles na escola. Ocupe o menos de tempo possível com os filhos, porque eles vão atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Se você tem alguém com quem contar, pode deixar com essa pessoa. Se existe alguma instituição que possa substituir o seu papel de pai e mãe, faça isso, mas se livre dos filhos. Se você tem um tempo disponível, trabalhe mais para que você alcance a sua autorrealização. Se você está com a sua família, não perca tempo. Em vez de desfrutar o seu tempo com a sua família, pegue o celular e faça algo de útil, algo de produtivo. Pegue o celular e comece a gravar a sua rotina, porque isso pode te gerar engajamento, porque isso vai te dar visualizações e quem sabe não vai te retornar até financeiramente. Alcance a felicidade, conforme o costume de toda a terra. A solução que a filha mais velha vai encontrar para o problema que elas estavam vivendo é a solução provinda de um coração sodomita. As meninas, as filhas de Ló, foram retiradas de Sodoma, mas Sodoma continuou existindo dentro do coração delas. E é por isso que, diante de um problema real, a alternativa que elas vão encontrar é uma alternativa perversa e imoral, repugnante aos olhos do Senhor. O mesmo acontece conosco. Se nós não nascermos de novo, as alternativas que encontraremos serão sempre opostas ao coração de Deus, porque a nossa natureza pecaminosa é uma natureza oposta a Deus, é uma natureza inimiga de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus por conta do pecado. E, portanto, se não houver um novo nascimento, se essa natureza não for morta e substituída por uma nova natureza em Cristo Jesus, as nossas escolhas serão sempre contrárias ao coração de Deus. A nossa mentalidade, os nossos olhos nunca conseguirão olhar para as situações da vida com olhos de fé, mas sempre com olhos inimigos de Deus. Sempre desejando aquilo que Deus não deseja, sempre desvalorizando o que Deus valoriza e valorizando aquilo que Deus pensa ser repugnante. Não adianta nós irmos para as igrejas, levantarmos as nossas mãos e continuarmos com a mesma mentalidade de podridão. Não adianta nós seguirmos todos os ritos religiosos, mas quando vamos para a nossa vida cotidiana, quando vamos tomar as nossas decisões tão fundamentais, decidirmos tudo com a mentalidade, com o coração de quem ainda é inimigo de Deus. Não adianta dizermos que temos uma fé em Jesus e essa fé não impactar a nossa vida como um todo. Essa fé não impactar nas nossas decisões. É preciso nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos: para ver a Deus
É necessário nascer de novo, não existe outra forma. O Evangelho fala sobre se tornar nova criatura, e é nova criatura por completo. Não é nova aos domingos na igreja e velha na segunda-feira pela manhã. Não é nova quando você está no seu momento de espiritualidade dentro do seu quarto fazendo o seu devocional, e velha quando você vai tomar as suas decisões pessoais, quando você vai decidir se você quer ter filhos ou não quer ter filhos, se você apoia o casamento ou não apoia o casamento, se você enxerga a prática heterossexual como algo criado por Deus ou não criado por Deus. O Evangelho trata sobre sermos novas criaturas. Isso diz respeito a morrer para o mundo e a nascer novamente no Espírito. Gi, será que você não está sendo muito radical? Sim, estou, mas é isso que nós precisamos entender, porque viver com Jesus é ser radical. Jesus caminha na contramão de todo o mundo. Se você está com ele, você é alguém radical aos olhos do mundo. Se você não está sendo radical aos olhos do mundo, se aqueles que não vivem com Cristo olham para você e super se identificam, não tem nenhum ponto de divergência, então eu preciso te avisar, você não está caminhando com Jesus. Gi, mas você disse que os problemas eram legítimos. O que nós vamos fazer com eles? Vamos levar aos pés do Senhor. Existem outras alternativas para que os problemas sejam resolvidos, e essas alternativas estão em Deus. O caminho correto está em Jesus Cristo. Os nossos olhos carnais enxergam poucas opções e geralmente opções contrárias à vontade de Deus. Enxergamos as opções conforme o costume de toda a terra, mas quando levamos isso em oração, o Espírito Santo de Deus pode nos dar alternativas conforme a vontade de Deus. E essa é a grande diferença. Busque no Senhor a solução para aquilo que você tem vivido. Busque pela vontade de Deus e fuja do costume de toda a terra. Quando você for a Deus, Deus vai abrir os seus olhos para que você perceba que o sacrifício nas mãos de Deus que você vai precisar fazer em algumas situações é uma ferramenta de aperfeiçoamento do amor dele dentro de você. Você vai descobrir que o sofrimento e a dor são ferramentas que te tornam mais forte no Senhor. Você vai descobrir que os desafios da vida para aqueles que estão em Deus são motivo de gratidão, porque nos aperfeiçoam no caráter de Cristo. Você vai encontrar alternativas que nunca cogitou antes, porque o Espírito Santo abrirá a sua mente, abrirá os seus olhos para que você viva conforme a vontade de Deus. E aí, será que as filhas de Ló tiveram a coragem de colocar em prática esse plano?